Olá, como vai? Tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. Hoje nós estamos aqui para refletir sobre um tema muito importante da física moderna, desenvolvido lá no período da mecânica quântica, na década de 1920, quando a mecânica quântica deu seu salto de qualidade. No ano de 1925, um físico chamado Linus Pauling desenvolveu um importante teorema, um teorema relativo à função de onda. Para recordar, a função de onda descreve o comportamento das partículas subatômicas, no que se refere ali aos bósons e aos férmions. Nós já vimos a natureza das partículas subatômicas, elas estão divididas em férmions e bósons. Os férmions são aquelas partículas que têm a ver com a constituição da matéria, e os bósons são aquelas partículas que têm a ver com a comunicação da força, as quatro forças da natureza. E o teorema de Linus Pauling, ele tem uma relação direta com os bósons e com os férmions. Segundo esse teorema de Linus Pauling, chamado de princípio de exclusão de Pauling, dois férmions não podem existir simultaneamente no mesmo estado quântico, e dois bósons podem existir. Se você se lembrar, nós dissemos que o momento angular dos férmions é uma multiplicação de um número semi-inteiro da constante de Planck reduzida, ou seja, meio H cortado, ou 3 meios de H cortado, 5 meios de H cortado. E o bóson é a multiplicação de um número inteiro da constante de Planck reduzida, 1H cortado, 2H cortado. Então existe uma diferença marcante, determinante, entre férmions e bósons em seu momento angular. Isso faz toda a diferença no comportamento deles em relação à natureza. Sendo assim, o princípio de exclusão de Pauling vai explicar que dois férmions não podem conviver juntos no mesmo estado quântico. Isso equivale a dizer que, quando dois férmions estão existindo na natureza, a função de onda deles apresenta uma condição de antissimetria. E o que isso vai significar? Isso vai significar que a estabilidade da matéria é explicada pela função de onda antissimétrica desses férmions. Isso é uma consequência direta do teorema de Linus Pauling. Então vamos ver. A matéria tem estabilidade, ela tem rigidez. Isso é explicado lá na teoria da termodinâmica pelo módulo de Jung, que explica a rigidez da matéria. Então, olha só, a matéria tem rigidez. Você pega na matéria, você pode manipular a matéria. A sua mão não passa através da matéria. Você pode pegá-la, você pode modelá-la. E por que isso acontece? Segundo o teorema de Linus Pauling, o seu princípio de exclusão, você só pode tocar a matéria, nós todos, só podemos tocar a matéria, porque a função de onda dos férmions é antissimétrica. Sendo assim, essa antissimetria da função de onda dos férmions vai produzir a rigidez da matéria, e dessa forma ela poderá ser tocada. É exatamente por isso que nós não afundamos no chão quando andamos sobre ele. É exatamente por isso que não podemos atravessar uma parede, exatamente por causa da sua rigidez, dessa função de onda antissimétrica que determina os férmions. Como você pode ver, o mundo microscópico, as descobertas desse mundo microscópico, elas explicam com muita profundidade as ocorrências do mundo real, o mundo no qual a gente vive. A mecânica quântica ela é um aprofundamento das questões da mecânica clássica.
é um aprofundamento do mundo real, o mundo de grandes massas e pequenas velocidades. Quando a gente estuda o mundo no qual nós vivemos, de grandes massas e pequenas velocidades, nós conseguimos obter algumas explicações. Essas explicações são explicações que estão subordinadas a uma condição experimental que nós temos a partir dos nossos sentidos. Porém, quando nós vamos para o nível quântico, nós temos uma explicação muito mais aprofundada, uma explicação que vem da função de onda. A função de onda é estudada através de uma matemática muito elaborada e também aí das nossas tecnologias muito apuradas hoje, que são os aceleradores de partículas e todas as outras tecnologias que nós temos que nos fazem observar o comportamento subatômico. E aí o mundo real pode ser entendido de uma forma cada vez mais aprofundada, porque exatamente os princípios quânticos, que são os princípios minuciosos que regem esse mundo no qual nós vivemos, passam a ser cada vez melhores compreendidos. E isso é que faz a diferença entre um estudo minucioso da ciência, um estudo mais elaborado da ciência e um estudo mais superficial. À medida que o tempo passa, a ciência vai se especializando de forma cada vez maior. Isso aí é a raiz do método fenomenológico, do qual o Edmund Husserl falava lá na sua fenomenologia, nas suas investigações fenomenológicas. E quando a gente aplica a fenomenologia no estudo da ciência, a tendência é exatamente essa: aprofundar cada vez mais o conhecimento, descer até o nível do fenômeno constituinte de cada parte, de cada âmbito da realidade e entendê-lo em sua completude cada vez maior. O princípio de exclusão de Pauli mostra-nos então como a matéria é constituída na sua mais pura completude, na sua mais pura integralidade, e nos faz compreender que a rigidez da matéria vem não por causa de determinantes macroscópicos, mas por causa de determinantes microscópicos que são representados e determinados aí na sua função de onda. Se você gostou dessa explicação, dê um like aí pra gente, faça sua inscrição no canal Leonardo Araújo Física e Filosofia. Muito obrigado pela sua companhia, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.